O capitão de uma companhia de bombeiros, com imenso amor pela profissão, tem como lema nunca abandonar seu parceiro, principalmente em incêndios. No entanto, acaba se esquecendo de seguir o mesmo lema em casa, onde sua esposa necessita de atenção. Contarei a história de Caleb Holt do filme Prova de Fogo de 2008. Caleb é considerado um excelente bombeiro e dedica-se muito ao seu trabalho, porém, acaba negligenciando suas responsabilidades em casa. Ele é casado com Catherine, que sempre sonhou em se casar com alguém como seu pai, que também era um bombeiro. No entanto, atualmente, seu sonho parece mais um pesadelo. Caleb é dedicado apenas no que faz, salvando pessoas de prédios em chamas e carros acidentados. Ele é um verdadeiro herói em seu trabalho, colocando sua vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. Além disso, ele tem um vínculo amigável com os colegas. Ele treina novos recrutas e enfatiza a importância de nunca deixar seu parceiro sozinho durante um incêndio. No entanto, sua esposa se sente abandonada. Catherine, esposa de Caleb, trabalha atualmente no departamento de relações públicas de um hospital e está preocupada com a saúde de sua mãe, que teve um derrame e precisa de equipamentos caros e inacessíveis. Catherine é responsável pelas tarefas domésticas, compras e contas, enquanto Caleb paga a hipoteca e as despesas dos carros. Parece que ambos estão cumprindo suas responsabilidades, apenas por obrigação. Catherine reclama que ele não tem comunicação suficiente com ela e gasta muito tempo assistindo a programas obscenos na internet. Ela quer que ele gaste mais tempo e dinheiro consertando a casa, em vez de economizar para comprar um barco. Além disso, ele não ajuda em nenhum trabalho doméstico, mesmo tendo mais tempo disponível. Ele a chama de desrespeitosa e ingrata. É vagamente indicado que eles não têm mais intimidade. Ela não se sente ouvida e ele não se sente apreciado. Há brigas de um lado para o outro e um jogo de culpa sempre que conversam, mesmo sobre algo simples. Caleb confia no tenente Michael, seu colega de trabalho, para compartilhar seus problemas de vida conjugal e reclama que não é respeitado dentro de casa. Michael sugere que Caleb procure aconselhamento, mas Caleb acha a ideia ilógica. Diante da resistência de Caleb, Michael pressiona, dizendo que é importante tentar fazer o casamento funcionar antes de assumir que ele fracassou. Michael é um homem de fé e aparenta ter um casamento muito feliz, mas já passou por momentos difíceis no passado. Caleb não parece convencido com a ideia de aconselhamento, mas Michael destaca como o esforço de Caleb para consertar as coisas pode fazer a diferença. Ele afirma que é importante que Catherine respeite Caleb e destaca que, assim como uma flor, se for tratada bem, ela desabrochará e se for tratada mal, definhará. Durante uma briga entre eles por causa do jantar, Catherine reclama que devido à falta de comunicação, ela nunca sabe quando ele irá jantar em casa. Caleb se irrita e começa a gritar, chamando-a de egoísta. Catherine diz que quer sair do casamento e Caleb, muito irritado, desconta sua raiva nas latas de lixo, sendo sempre testemunhado pelo Sr. Rudolph, seu vizinho. Ela guarda a aliança de casamento na gaveta e eles dormem em quartos separados. Ao desabafar com suas amigas, elas tentam ajudá-la e afirmam que um homem verdadeiro deve ser o herói de sua esposa. Podemos observar um contraste entre a postura de Catherine, que se preocupa com seu casamento, e a postura de suas amigas em relação a Caleb, que aconselham-na a terminar o casamento e desvalorizam a coragem e dedicação dele como bombeiro, dizendo que o casamento é ruim e que seria uma boa ideia acabar com ele. Por outro lado, Caleb conta com o apoio de Michael, que questiona seus pensamentos e não concorda com quaisquer ideias negativas sobre seu casamento. Há uma excelente oportunidade para contrastar as queixas de ambos os parceiros, com Catherine conversando com suas amigas e Caleb conversando com Michael. Ambos sentem que o outro não está mostrando respeito. Catherine acredita que o casamento nunca foi bom, enquanto Caleb pensa que estava tudo bem até recentemente. Ela acha que ele é insensível, enquanto ele acha que ela é excessivamente sensível. Catherine afirma que ele não a ouve e precisa que ela repita várias vezes para ser ouvida e compreendida. Ele sente que ela o incomoda o tempo todo. Ambos acreditam que são incompatíveis e estão ficando loucos em manter esse casamento. Em meio ao caos em sua relação, Caleb continua salvando vidas em seu trabalho como bombeiro. Em um dia de sua rotina perigosa, é mostrado o momento em que alguns adolescentes perdem o controle de seus carros e acabam presos nas faixas do trem. Caleb e sua equipe se apressam para chegar ao local do acidente, onde uma das garotas está gravemente ferida e presa. Infelizmente, não há como parar o trem que se aproxima dos trilhos. Caleb segura a mão da garota ferida, tranquilizando-a. Enquanto isso, toda a equipe e os observadores unem forças para erguer o carro manualmente dos trilhos, lutando contra o tempo, já que o trem estava a meros centímetros de atropelá-los. Porém, eles conseguem mover o veículo para um local seguro, escapando da morte por um triz. A cena mostra Michael abalado e agradecido a Deus por ter sido salvo da morte iminente. Posteriormente, ocorre um diálogo entre Caleb e um colega de trabalho sobre o céu e o inferno. Embora não seja muito religioso, Caleb é uma pessoa calma e demonstra interesse em espiritualidade. Caleb decide falar com seu pai, Sr. Holt, sobre o divórcio dele e Catherine.
Acompanhando o pai, está a mãe de Caleb, Cheryl, embora aparentemente não tenha um relacionamento muito próximo com ele. Caleb começa a explicar como ele e Catherine costumavam discutir, mas que as coisas pioraram e agora eles estão se divorciando. Cheryl sente que Catherine precisa de ajuda em casa e que ela não pode fazer tudo sozinha. No entanto, Caleb não sente a necessidade de ajudar nas tarefas domésticas, pois já trabalha muito no corpo de bombeiros. Ele acredita que o relacionamento só funcionará se Catherine mudar e argumenta que Cheryl está tomando partido dela de maneira injusta. Caleb solicita conversar com seu pai a sós, sem a presença de sua mãe. Caleb e Sr. Holt partem para uma caminhada em uma trilha com um significado importante em sua história. A trilha leva a uma clareira com uma cruz de madeira e um toco de árvore. Seu pai conta a ele como o próprio casamento estava no mesmo ponto que o de Caleb e poderia ter acabado se Deus não o tivesse salvado. Parece que Caleb considera sua mãe a culpada, mas agora ela finalmente deu a volta por cima e está tratando melhor o marido. Ao ouvir seu pai dando crédito a Deus por salvar seu casamento, Caleb não demonstra interesse algum. Antes, ele costumava acreditar em Deus, mas a ideia de que Deus se preocupe com a vida dele e de Catherine em relação às suas questões conjugais é absurda para ele. Por outro lado, o Sr. Holt parece ter retornado à espiritualidade e a Deus, após muito tempo sem se importar com isso. Ele quer que Caleb inclua Deus na equação e tente salvar seu casamento por meio da religião. No entanto, Caleb não se comove e persiste em sua posição. O pai de Caleb solicita que ele adie o processo de divórcio por 40 dias e participe de um experimento chamado o Desafio do Amor para tentar salvar seu casamento. Caleb inicialmente resiste à ideia, mas seu pai insiste que o desafio salvou seu próprio casamento e que certamente salvará o de Caleb. Ele pede a Caleb para considerar isso como um presente de seu pai e seguir em frente com isso. Caleb concorda com relutância. Enquanto isso, privada de elogios e atenção, Catherine começa a se envolver com alguém do trabalho, o Dr. Gavin Keller no hospital, que aparentemente está interessado nela. Ele a elogia, a chama de incrível e compartilha a mesa com ela durante o almoço. Parece que, nesse ponto, o já fracassado casamento de Caleb e Catherine ficará ainda mais tumultuado. Caleb confidencia a Michael sobre sua participação no experimento para tentar salvar seu casamento, planejando mantê-lo em segredo de Catherine. Michael, ao perceber a aparente indiferença de Caleb em relação ao divórcio, tenta fazê-lo entender que o casamento é mais do que ele imagina. É uma aliança feita para durar toda a vida, que exige aceitar o parceiro em suas falhas e imperfeições, e não apenas estar juntos nos bons momentos. Michael realiza uma demonstração prática para ilustrar seu ponto de vista, colando saleiro e pimenteiro para mostrar que os cônjuges precisam permanecer juntos em dias ensolarados e chuvosos. Quebrar os recipientes colados só causará danos a ambos, assim como o divórcio não trará a paz desejada. Essa cena exemplifica toda a filosofia do casamento, incluindo a mensagem central do filme. Michael explica que um casamento bem-sucedido não é sobre evitar dificuldades, mas sim sobre como ambos os parceiros enfrentam esses momentos difíceis juntos, fortalecendo seu casamento à prova de fogo. Ao final da conversa, Caleb afirma que não é culpado pelo fracasso do casamento e que não é sua responsabilidade consertá-lo. Michael fica perplexo, questionando se Caleb simplesmente ficará sentado enquanto seu casamento é destruído e reduzido a cinzas, considerando que ele é alguém que salva pessoas de incêndios em casas todos os dias. Caleb se irrita e não gosta do conselho de Michael. Como prometido, Caleb recebe uma correspondência de seu pai contendo um caderno com todas as instruções para o experimento de 40 dias chamado o Desafio do Amor. Cada dia exige uma tarefa específica, com um versículo da Bíblia para apoiar e motivar Caleb. De acordo com o Sr. Holt, esse desafio não só salvará o casamento de Caleb, mas também mudará sua vida para melhor. Ele avisa que o desafio pode se tornar muito difícil e exigir muita perseverança. No primeiro dia do experimento, Caleb é instruído a não dizer nada negativo para sua esposa, então ele se mantém calmo e em silêncio, mesmo ficando furioso por dentro quando Catherine se recusa a levar suas roupas para a lavanderia. No segundo dia, Caleb faz um gesto gentil e inesperado, sem expectativa de recompensa. Certa manhã, ele prepara café para ela, que ela recusa completamente. No terceiro dia, ele comprou flores para Catherine, mas optou pelas mais baratas, o que fez Catherine olhar com desprezo. Ele está se dedicando a um experimento para colocar sua vida matrimonial em ordem, mas ao mesmo tempo está se divertindo no trabalho com sua equipe e estagiários. Depois de Wayne demonstrar vaidade em relação às suas habilidades em todas as tarefas, Caleb o desafia a ver quem consegue engolir uma garrafa inteira de molho de pimenta em menos tempo. Caleb concluiu a tarefa em apenas 23 segundos, enquanto Wayne tentou, mas fugiu com a boca em chamas após 14 segundos. Caleb então revelou à equipe que Michael havia substituído a pimenta pelo molho de tomate. Existe um paradoxo entre o ambiente alegre que eles mantêm no quartel dos bombeiros e o risco de suas vidas em campo. Além disso, Caleb tem um lado divertido que se revela quando está com seus colegas de trabalho.
Hoje é o quarto dia do experimento e Caleb está acompanhando de perto. Durante o dia de trabalho, ele liga para Catherine para verificar como ela está e se precisa de alguma coisa. Essa atitude surpreende e confunde Catherine. Ela compartilha essa informação com suas amigas de trabalho, que sugerem que Caleb está sendo excessivamente gentil apenas para sair-se melhor no acordo de divórcio. Com tantas suspeitas sobre as intenções de Caleb, Catherine volta para casa e o encontra no computador, apagando o histórico de suas pesquisas na internet. Ela o critica por seu vício em conteúdos obscenos da internet, algo que Caleb admite sem contestação. Catherine continua repreendendo por tentar enganá-la com táticas para obter mais do que merece no acordo de divórcio. Caleb se sente humilhado por ter sido mal interpretado. Catherine continua expressando quanto seu vício em lascívia a repugna. Isso o enfurece e ele bate novamente na lata de lixo, enquanto o Sr. Rudolph observa. Catherine está chorando diante de sua mãe e explica como se sente insultada por Caleb assistir coisas profanas na internet e sente como se não fosse mais suficiente para ele. Caleb está desanimado demais para continuar o desafio do amor e liga para o pai para compartilhar como o experimento não parece estar resolvendo as rachaduras em seu relacionamento. O Sr. Holt aconselha Caleb a ser mais paciente e genuíno em seus esforços, porque está claro que ele estava fazendo as coisas apenas por fazer, sem coração e dedicação. Com incentivo e orientação, Caleb decide retomar a experiência. No entanto, nesse momento, Catherine está se aproximando do Dr. Keller no trabalho e os dois conversam muito mais agora. Ele a corteja com uma rosa e um bilhete, fazendo-a sentir-se mais feliz e apreciada pela atenção. Ela não demonstra receptividade pelo que Caleb pode fazer por ela, já que há outra pessoa para preencher o vazio. Alguns dias se passaram e Caleb confessa a Michael que pulou algumas etapas do desafio do amor. No 18º dia, Caleb planeja preparar um jantar à luz de velas para Catherine, com o objetivo de conhecê-la melhor. O caderno do desafio do amor enfatiza a importância de continuar estudando a esposa mesmo após o casamento, então Caleb segue adiante com seus planos. Ele se esforça para pedir boa comida, usar louças bonitas, tocar música e se vestir bem, seguindo a recomendação de Michael para tornar o encontro romântico perfeito. No entanto, Catherine não aceita nem mesmo esses gestos e revela que não o ama. Caleb fica despedaçado e decepcionado mais uma vez e liga para o pai, que decide ir vê-lo. Observamos Catherine deitada na cama, chorando sozinha. O Sr. Holt dirige até o local para encontrar Caleb e o informa que já é o 20º dia, tornando-se difícil nesta etapa do experimento. O Sr. Holt também passou por dificuldades quando realizou o desafio do amor de 40 dias com sua esposa. Caleb comenta que o experimento teve bons resultados para o casamento do Sr. Holt, pois havia esperança para o caso dele. Para o caso de Caleb, produzir resultados igualmente bons não é uma possibilidade, já que Catherine rejeitou todos os seus gestos e não o ama mais. O Sr. Holt deseja que Caleb não ignore os versículos bíblicos de apoio em seu caderno e entenda a importância de sua conexão com Jesus, além de colocar esforços práticos. Contudo, Caleb não acredita que Jesus possa trazer algum bem para ele e seu lar desfeito. Ele argumenta que está fazendo tudo corretamente, comprando flores, preparando jantares e lavando a louça, mas Catherine continua a tratá-lo friamente, sendo teimosa e ingrata. O Sr. Holt tenta fazer Caleb entender que ele está fazendo a mesma coisa com Deus, rejeitando-o continuamente. Ele explica que Deus enviou Jesus para morrer por nossos pecados, independentemente de merecermos ou não. O Sr. Holt compartilha sua própria experiência de como ele veio a conhecer o verdadeiro significado do amor, ao conhecer o amor de Deus por seus filhos. Ele argumenta que amar não é esperar recompensa, mas sim fazer o bem, mesmo que alguém não mereça. Ele aconselha Caleb a orar ao Senhor e pedir perdão, pois ele precisa dele agora mais do que nunca. Michael fica muito feliz ao saber que Caleb voltou à fé. Enquanto eles celebram, Caleb pergunta a Michael como ele consegue gerenciar seu casamento com Tina tão bem e com tanta facilidade. Pela primeira vez, Michael se abre com Caleb sobre seu primeiro casamento, que fracassou devido a seus próprios erros. Ele confessa que se arrependeu amargamente por ter destruído seu primeiro casamento. Michael se voltou para Deus em busca de ajuda e corrigiu seus caminhos, mas já era tarde demais para consertar seu casamento desfeito. Em seguida, Michael se casou com Tina e, com a ajuda de sua fé recém-encontrada, ele não está repetindo os erros do passado. Ele entende que deve ser altruísta e assumir o controle de seu coração para permanecer um marido dedicado. As palavras de Michael parecem exercer influência sobre Caleb, que observa enquanto ele fala com saleiros e pimenteiros colados em sua mão. Enquanto isso, Catherine está ocupada buscando uma cadeira de rodas e uma cama de hospital para sua mãe doente. Ela compartilha suas preocupações com o Dr. Keller, que a conforta com palavras de apoio e elogios. Ele a lembra de sua força e coragem, algo que Catherine valoriza profundamente. Mais um dia emocionante se desenrola na carreira de Caleb.
Ele e sua equipe são convocados para atender a um chamado em uma casa em chamas, onde uma garotinha está presa. Caleb corajosamente entra na casa em chamas e encontra a menina inconsciente no chão. Ele percebe que não conseguirá sair pela porta principal, então tenta quebrar uma janela para libertá-los, mas devido às grades, não consegue. Caleb grita para chamar a atenção de sua equipe, mas o barulho do fogo é ensurdecedor. Rapidamente, ele tira sua máscara de oxigênio e a coloca na menina para ajudá-la a respirar. Determinado a salvar a garota, Caleb usa sua ferramenta Pulaski para abrir um buraco no chão de madeira e consegue se arrastar por baixo do piso, trazendo a menina consigo. O fogo está se espalhando rapidamente, mas Caleb consegue rastejar até o lado de fora, onde seus companheiros de equipe conseguem puxar a menina e ele para fora. Após sofrer queimaduras de primeiro grau, Caleb é levado ao hospital em que Catherine trabalha. Para sua surpresa, o médico que o atende é o Dr. Keller. Durante seu encontro no hospital, Catherine opta por não ficar com Caleb e volta para o trabalho. Enquanto isso, Caleb pega sua aliança de casamento e tenta colocá-la em seu dedo queimado. O Dr. Keller desaconselha, alertando de que pode piorar a ferida, mas Caleb insiste em usar a aliança. Caleb está cheio de determinação e energia renovada, o que parece ser um sinal positivo. Embora a cidade esteja elogiando seu ato heróico, Catherine parece indiferente a isso, o que o entristece profundamente, pois ele deseja que ela o reconheça. Enquanto luta contra a tentação de acessar conteúdo lascivo na internet, Caleb percebe que esta é uma das coisas mais difíceis que já enfrentou. Frustrado, ele pega seu caderno e lê a tarefa do dia 23, que envolve identificar parasitas que sugam a vida do casamento e os vícios que podem afetá-lo, como a vulgaridade. Coincidentemente, essa tarefa parece ser especialmente relevante para o que ele está passando no momento e ele se concentra em completá-la com seriedade e comprometimento. Decidido, Caleb desliga o computador e o quebra em pedaços no quintal da casa. Enquanto ele está fazendo isso, o Sr. Rudolph e Dona Irma estão observando sem jeito. Mais tarde, Catherine encontra a mesa do computador com flores e uma nota escrita à mão dizendo "Eu te amo ainda mais". Ao ler, Catherine é lembrada do amor que sente por Caleb, que estava enterrado dentro dela. Esse gesto sincero de Caleb tem um efeito positivo sobre Catherine, fazendo-a perceber o quanto ele se importa com ela, mas ainda assim, ela não muda sua decisão. No dia seguinte, Caleb acorda em paz, mas logo se depara com uma carta de divórcio deixada por Catherine sobre a mesa de jantar. Ele se desfaz em lágrimas. Enquanto isso, Catherine descobre que alguém pagou todos os acessórios que a mãe dela necessita. Ela suspeita que tenha sido o Dr. Keller, que agiu secretamente de forma generosa, e decide agradecê-lo e convidá-lo para almoçar. Enquanto limpa o quarto, Caleb encontra um cartão do Dr. Keller com uma mensagem afetuosa para Catherine. Caleb confronta o Dr. Keller no hospital, acusando de interferir em seu casamento com Catherine. Ele ameaça o médico, levando o punho próximo ao seu rosto, exigindo que fique longe de sua esposa. Após a saída de Caleb, o Dr. Keller considera colocar sua aliança de casamento, mas decide não fazê-lo. Descobrimos que o Dr. Keller é casado, mas mantém isso em segredo. Também fica claro que ele não é tão gentil e respeitoso como Catherine acredita. Uma colega de Catherine testemunha a conversa de Caleb com o Dr. Keller e conta para as outras colegas, mas quando Catherine se aproxima, elas mudam de assunto. Catherine não sabia que Caleb havia confrontado o Dr. Keller, então ela ficou chateada quando o Dr. Keller cancelou o almoço com ela. Sentindo-se melancólica, Catherine sentou-se sozinha à mesa do almoço quando sua colega Anna se juntou a ela. Ao longo da conversa, Anna expressa preocupação com a proximidade de Catherine com o Dr. Keller, principalmente por ele ser casado. Anna tenta aconselhar Catherine a ter cuidado com o que está fazendo e com o tipo de pessoa que o Dr. Keller pode ser. Catherine sente que sua privacidade está sendo violada, então ela se levanta e vai embora. Isso mostra como algumas pessoas em nosso círculo social podem ser diretas e honestas em seus conselhos para nós, como Anna, enquanto outras querem apenas fofocar sobre nossos problemas. Nos dias seguintes, observamos Caleb orando por seu casamento enquanto realiza tarefas domésticas como lavar louça, tirar o lixo e fazer a limpeza. Ele mantém a calma e continua se destacando em seu trabalho, salvando vidas. Em um determinado dia, Catherine fica doente e Caleb cuida dela, trazendo remédios e alimentos. Ela não consegue evitar perguntar a ele sobre a mudança positiva que tem notado. Ele compartilha com ela sobre o desafio do amor e descobre que ela já está familiarizada com ele. Apesar do desafio ter apenas 40 dias, ele já está no 43º dia. Diante disso, Caleb se ajoelha e pede perdão a ela, reconhecendo suas falhas. Ele afirma que aprendeu a amá-la de verdade depois de se conectar com Deus e que deseja envelhecer ao seu lado. Catherine se emociona junto com Caleb e pede um tempo para processar tudo o que acabará de ouvir, mas Caleb ainda está determinado a reconquistar sua esposa.
Algum tempo depois, Catherine descobre que o benfeitor secreto que pagou por todas as despesas dos equipamentos que sua mãe precisava foi Caleb. O Dr. Keller havia contribuído com uma pequena quantia de $300, enquanto a maior parte do dinheiro foi do próprio Caleb. Ele havia sacrificado os $24.000 que economizou durante anos para comprar seu barco, a fim de ajudar a mãe de Catherine, sem deixar ninguém saber. Diante disso, Catherine fica em lágrimas e volta para casa, colocando sua aliança de volta. Catherine se arruma para encontrar Caleb no corpo de bombeiros onde ele trabalha. Quando ela chega, Michael informa Caleb sobre a visita dela. Caleb fica chocado e feliz ao vê-la, vestida com um belo vestido vermelho, e começa a chorar enquanto ela expressa seu amor por ele. Depois de um longo tempo, Catherine finalmente admite que Caleb é um bom homem e que ela quer se tornar como ele. Enquanto os dois compartilham um momento íntimo, Michael espreita por trás da porta, extasiado com a felicidade do casal. Depois Caleb conduz Catherine até a trilha, onde estão a cruz e os tocos. O Sr. Rudolph agora vê Caleb alegremente abrindo a porta do carro para Catherine, em vez de bater na lata de lixo como costumava fazer. O Sr. e a Sra. Holt visitam o casal, e todos ficam muito felizes. É então que o Sr. Holt decide revelar para Caleb que foi Cheryl quem tentou o experimento do desafio do amor e salvou seu próprio casamento. Caleb, que passou a vida culpando sua mãe por ser má, finalmente pede desculpas a Cheryl e implora seu perdão. Os dois se abraçam emocionados. No final, todos se reuniram na clareira para testemunhar a renovação dos votos de casamento de Caleb e Catherine com uma nova convicção. Eles agora entendem que o casamento é um pacto para a eternidade e que precisam permanecer juntos, para o bem e para o mal. O filme termina mostrando o bolo onde o saleiro e pimenteiro são vistos juntos, simbolizando a união dos dois em harmonia. O filme, A Prova de Fogo, nos ensina a valorizar e cuidar do nosso relacionamento, a investir no amor e a buscar a ajuda de Deus para superar as dificuldades e desafios que surgem em nossa vida.